Da janela eu converso com a artista plástica Odila Mestriner. Odila, obrigada por ter vindo aqui passar pela janela para contar a tua história pra gente. É um prazer estar aqui novamente com você, Cristina. Odila, vamos começar do começo, né? Começo. Já que você é uma artista, a gente estava comentando aqui que você gosta das coisas organizadas, que você passa tudo isso para os teus trabalhos. Vamos começar então bem do começo. Quem que é Odila Mestriner? Quem foram seus pais? De onde é que você nasceu? Qual é a sua origem? Olha, eu nasci em Ribeirão Preto mesmo. Meus avós vieram como imigrantes italianos no final de 1800, né? Meu pai nasceu em 1899. Vieram para a Fazenda Santa Adelaide, meus avós com os irmãos todos, como vieram os imigrantes. E meus pais nasceram aqui. E nossa família toda tem raízes aqui em Ribeirão, né? Meus pais casaram aqui e todos os filhos nasceram em Ribeirão. Nossa formação foi feita toda aqui. Quer dizer, Ribeirão Pretana É mesmo, Ribeirão né? Pretana mesmo, né? Mestriner é uma família enorme, né? É enorme, é enorme. Tem uma árvore aí, a gente estava até comentando. Uma árvore genealógica muito grande. Muito grande, Eu tenho né? até o filho de uma prima que fez um estudo e está fazendo um livro sobre a história da família. Mas meus avós vieram com os irmãos, né? Eram muitos irmãos e todos vieram direto para a fazenda, depois saíram da fazenda Santa Adelaide, que naquela época eles eram contratados, e vieram para Ribeirão. E cada um se estabeleceu na área de comércio e isso aí, né? Meus avós também tiveram 7 filhos, então foi assim uma família muito grande. Uma família de imigrantes, de imigrantes, com muitos filhos, que trabalhavam em fazenda, isso, tradicionalmente como a característica maioria. da maioria das famílias, né? Agora, e o sangue artístico, quer dizer, de onde vem? Tem alguma ligação com a família? Porque você tem, assim, a gente sabe da Bia, né? Da família mais contemporânea agora. Você, depois a Bia. Agora, de onde vem essa ligação? Tem alguém da família que tinha alguma relação com as artes? Olha, na minha casa, por exemplo, nenhum dos meus... Nós somos em 5 filhos, né? Nenhum dos meus irmãos tem, assim, vocação artística, tem aptidão para a arte. Cada um seguiu uma carreira, um foi fazer medicina, engenharia, professor, tem uma irmã assistente social. E eu só que tive essa manifestação. Mas por parte da minha mãe, o meu avô, ele era um artesão marmorista. Então ele fazia aquele tipo de trabalhos assim para decorar a casa, aqueles frontais que eram decorados para túmulos, né? Então eu acho que daí é que originou assim um pouco dessa veia artística. E o europeu, de uma certa forma, ele tem uma característica de arte, porque é próprio da cultura do europeu. Ele vive cultura diariamente em todos os lugares que ele vai. Ele se depara com a cultura, com a arte, com música, né? Eu acho que já faz parte da formação do europeu. É diferente do nosso povo, assim, que o nosso povo não tem contato com a cultura, né? Então ele não tem essa tradição. Agora, Odila, e quando é que você descobriu que as artes plásticas seria você seguiria a carreira das artes plásticas? Como é que foi o teu primeiro contato com o pincel, com a tela? Como é que foi? Então, isso é uma coisa assim que eu até fico analisando e procuro assim descobrir essa fonte. Mas eu acho que desde que eu nasci, a arte veio comigo ou eu vim com a arte, sabe? É uma coisa assim. Mas eu lembro que eu era muito criança, né? E eu, assim, lá em casa sempre teve quintal, e eu sempre estava sozinha num cantinho assim. Eu pegava botão, pegava objetos assim, e ficava criando situações, criando assim coisas, forçando assim, criando imagens ali, né? Eu acho que aí já era um primeiro exercício, né? E depois, uma segunda etapa, eu gostava de copiar, eu pegava revistas assim, e ficava copiando o rosto, ficava copiando coisa das revistas, né? E comecei assim, naturalmente, pintando um pouco, fazendo assim. Processo natural. Natural. Meus irmãos, pintura. Assim, todos estudavam, né? Porque todos eles fizeram curso superior. Então, naquela época, eles estudavam no ginásio do Estado e tinha uma cadeira de desenho pedagógico, né? E minha irmã mais velha fazia normal e tinha que fazer o caderno de desenho, que era o professor Dilma Marino, e eu fazia os cadernos. E no fim eu fazia caderno para as amigas, para os vizinhos, capa de trabalho, né? Então era uma coisa que foi assim, surgindo naturalmente, né? Agora, você viveu
uma das fases mais ricas, né, das artes plásticas em Ribeirão Preto, né, Realmente. que foi aquele período Isso. Vacarini, Amêndola, Do início do movimento. Do início do movimento. Como é que foi? Retrata um pouco desse período e como é que foi você nessa época, você já tinha o seu reconhecimento, o teu trabalho já estava pronto, você já passava o teu trabalho para a tela? Como é que era? Na verdade, assim, eu não estava pronta realmente. Eu tinha até uma ansiedade no sentido. Eu pintava realmente. A partir das coisas que eu desenhava, eu comecei a comprar umas telinhas e comecei a pintar. Então, eu pintava a natureza morta, eu colocava uma resta de cebola, pintava. Eu tenho muita coisa assim. Natureza morta, olha. Flores, eu punha vasos de flor, minha mãe tinha uns vasos de begônia, eu tenho vários trabalhos assim de telas pintadas a óleo com esses vasos de begônia. Esse é um processo das pessoas que começam mesmo, começam né? autodidata, começam assim. E meus irmãos posavam, eu desenhava, assim, pegava aquele papel de jornal e rabiscava, né? Então era aquele processo natural. Em 56, mas era uma coisa assim que não me satisfazia, porque, não sei, eu tinha uma ansiedade, eu queria buscar alguma coisa além disso, né? Em 56, veio para Ribeirão o professor Domenico Lazzarini. Ele foi um italiano, um pintor abstrato italiano, que foi contratado pelo Morgante para dar aula na escola de Araraquara, que era uma escola muito desenvolvida em Araraquara. E nos finais de semana ele vinha para Ribeirão e ele dava assim, uma aulinha lá no Bosque. E eu me matriculei. Esse contato com o Lazzarini, eu acho que foi uma janela que se abriu, sabe? Porque ele não ensinava a gente a fazer, mas ele ensinava a gente a ver e a observar. Pegava livros de arte, começava a mostrar a história da arte, como foi todo o processo de desenvolvimento da arte, né? Então, eu acho que isso foi muito proveitoso. E eu, assim, descobri que eu tinha uma tendência muito grande para o desenho, né? O forte do meu trabalho sempre foi o desenho. Sempre foi o desenho. Uhum. E ele sempre me estimulou, e eu desenhava muito, a gente fazia muita coisa. Então, a partir daí, quando veio o Vacarini e o Dr. Jaime Zeiger para o centenário de Ribeirão Preto, eu já tinha alguma coisa assim, já definida, uma linguagem, eu já tinha quadros modernos, assim, né? Você já estava seguindo essa linha da simetria, desse trabalho seu? Já. E eu participei dessa primeira exposição do quadro centenário de São Paulo, de Ribeirão Preto. Uhum. E daí, depois não parou mais. Né? Eu tinha eu sempre na minha casa tinha assim uns cômodos no fundo, eu montei meu ateliê, o pessoal de casa sempre estimulando, porque todo mundo estudava e havia assim um clima assim de estímulo, né? De apoio. E eu segui o meu caminho. Agora, uma das características, né, que é citada e é admirada muito no seu trabalho é a questão da simetria, que nós já falamos aqui, é uma característica sua, né, seus trabalhos, o trabalho da simetria dentro dos seus trabalhos, e a questão de você pesquisar o tema, né, são fases em que você vai lá, mergulha nessa fase, pesquisa. Como é que é isso, Dira? E nada desvia a tua atenção. Como é que é esse processo de criação? Então, eu acho que é uma coisa assim muito ligada à minha formação, à minha personalidade, né? Eu sou assim mesmo. É uma coisa que eu quando assim entro numa coisa, eu entro para valer. Eu não sei ficar assim na superfície das coisas, sabe? Eu vou fundo até encontrar assim a essência, né, da coisa. Então, eu acho assim, por parte da minha mãe, os meus avós tinham uma descendência alemã, né? Então, eu acho que isso já é uma característica do meu lado racional. Eu sou assim muito racional, eu penso muito nas coisas. Mesmo para fazer um trabalho, eu penso, eu analiso, eu estudo, né? E eu acho que é uma coisa da minha personalidade mesmo, que não é. Por que você é assim? Porque é uma carga genética que você tem que não dá para desviar. E automaticamente você pegou isso e trabalhou para passar para os trabalhos. E quando eu sou muito persistente nas coisas, eu não sei desistir. Se eu entro numa coisa, eu tenho que ir até o fim, sabe? Eu não sei ficar assim, pulando de uma coisa para outra. Você derruba aquela teoria que artista plástico tem que ser desorganizado, não, né? não. Porque não tem nada a ver, não, né? Não, eu acho que tem muitos... São métodos. São métodos. Tem muitos artistas que trabalham nessa minha linha. Principalmente quem tem uma linha assim mais geométrica, mais assim, mais racional. Tem muita gente que trabalha, porque é um trabalho que é muito pesquisado e muito estudado, né? Não é uma coisa assim que você trabalha sobre um impulso emocional e você joga as coisas, enfim, passou aquela emoção, acabou, não é?
Eu não sou assim, eu não estou dizendo a nível de valor que seja melhor. Nós estamos falando de características, é a característica, né? Eu acho que é a carga genética mesmo. Ô, Dila, agora vamos falar das tuas fases, né? A gente estava falando da questão da pesquisa. Qual que foi a tua primeira fase? Assim, que você trabalhou em termos de pesquisa? Pois é, e quando eu entro assim, quando eu me identifico realmente como artista, que eu já identifico uma linguagem minha, que essa linguagem representa a minha maneira de ser, o meu mundo, as minhas imagens, toda a minha carga emocional, quer dizer, é a minha primeira fase, né? Essa primeira fase acontece no final de 58, 59 e vai durante toda a década de 60, né? Que então eu sinto assim, é uma influência muito grande da minha cidade, né? Eu estou muito inserida dentro da cidade, do meu meio. Então, nós morávamos numa rua ali na Saldanha Marinho, que ficava bem na Baixada e a cidade se estendia acima, né? Então, eu chegava assim até na esquina, eu tinha uma visão assim meia mística da cidade, né? Aqueles quarteirões simétricos, retos, exatamente quadrados, né? E eu acho que isso batia comigo, né? E eu acho que a cidade tem uma identificação muito grande comigo, e eu com a cidade particularmente. Né? Agora, antes da gente chegar na última fase tua da pesquisa, vamos voltar a falar, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, então a gente praticamente dá uma sequência, né, nas ideias aqui. A questão da presença do homem, do ser humano no teu trabalho. Então, como é que funciona isso? De que maneira que o que você quer passar com a presença constante do ser humano? Pois é, mesmo quando eu trabalho outras temáticas, ela tem assim um cunho um pouco social. Então, à medida que eu fui desenvolvendo nessa primeira fase a cidade, né, essa característica mostra realmente o ser humano inserido dentro da cidade, né? E eu me vejo dentro dela, né? Depois dessa fase da cidade, eu entro na casa, né? Eu volto para o meu meio ambiente, assim, aí eu começo a fazer uma série de desenhos, de trabalhos, assim, pinturas, desenhos, que mostra a casa e aqueles elementos que habitavam a casa, o pássaro, o gato, todas essas coisas. Eu tenho uma série grande também dessa fase. Aí, à medida que eu participava das bienais também, eu fui me atualizando em termos assim da contemporaneidade das coisas, né, que aconteciam. Eu começo a usar elementos de colagem, jornais, letras, assim, que complementam assim aquilo que a gente dizia com as formas, e eu começo a introduzir esse sentido gráfico. A partir daí, eu faço uma série de trabalhos também, quando as figuras começam a sair das casas, que assim, são as procissões, os jogos, os equilibristas. Características totalmente urbanas, né? Urbanas, sim. Da participação do homem dentro da cidade, né? E depois, numa outra fase, bem anterior, bem superior, assim, vem os andantes, né? Que é essa série das figuras que caminham, sempre assim questionando o homem dentro do universo, né? Essa busca do homem assim no encontro do seu caminho, no encontro da sua vida, questionando o bem e o mal, toda essa dualidade do ser humano. Nessa minha série do Equilibrista, por exemplo, essa divisão da dualidade do homem entre aquilo que é visto, aquilo que não é visto, né? E essa busca do ser humano sempre no sentido de encontrar a sua posição dentro do universo. Isso está também bem exemplificado dentro da minha série dos signos, né? Que mostra assim esse questionamento do homem na busca do seu futuro, na busca de conduzir a sua vida, de encontrar uma explicação para o seu sentido de vida, né? Agora, Dila, vamos só fazer uma ilustração aqui. Essa é uma obra tua bem conhecida, né? Esse livro, né? O livro, exatamente, mas a obra que está na capa também. Fala um pouco dessa fase. Então, aí essa fase, por exemplo, eu já assim, tenho uma ligação também muito grande com a natureza, né? Então, é uma série de trabalhos em que eu fiz assim, essa fusão do ser humano com a natureza, né? Então, essa coisa do homem integrado à natureza, né? A flor, a paisagem, a coisa assim. Foi uma série de trabalhos assim que a gente desenvolveu. Agora vamos falar da tua última fase, dos bananeiros. Isso. Eu fiquei impressionada de ver aqui, durante a nossa entrevista, nós vamos colocando as fotos, né? Para as pessoas entenderem
o que é simetria no trabalho, porque é impressionante. Fala dos bananeiros, quando é que veio a ideia e conta a história, de onde veio a inspiração dessa série? Então, olha, na verdade, eu agora, assim, eu estou fazendo uma releitura de coisas que eu já fiz, que eu já trabalhei no meu início, e trabalhei, assim, muito pouco. Eu fiz, assim, bem no meu início, uma série de aquarelas sobre o tema do bananeiro. Porque o bananeiro é uma figura, assim, que tem uma importância muito grande para mim. Quando eu era criança, meu avô tinha uma horta, né, uma pequena chácara, e tinha uma poça rodeada de bananeiros. E quando a gente entrava ali, aquilo tinha um sentido mágico tão grande para mim, que eu me impressionava com aquilo, eu me deleitava ali com aquela coisa. E nessa época eu fiz uma série de aquarelas, foi uma série pequena, foi para uma exposição, sobre o tema do bananeiro. E agora recentemente, essa minha última fase, eu retomei essa temática a partir de um trabalho, que foi esse primeiro trabalho, que é uma releitura do Segal. Uhum. O Segal também tinha um trabalho que é o Bananal, e também trabalhou isso, né? Eu resgatei essa série, introduzi essa série dentro de um trabalho meu, para dar toda essa conotação da minha apropriação da imagem do Segal, né? Quer dizer, tudo começou então tudo começou aí. E a partir daí eu desenvolvi, eu fiz tantas pinturas, fiz desenhos, fiz tantos trabalhos a partir do bananeiro, que foi assim uma exposição muito grande que eu fiz em 2002. Agora tem uma pesquisa por trás disso. Por trás disso Você também. foi lá descobrir a história da relação da banana, das bananeiras com o Brasil, né? O que você descobriu? O que você pegou? Pois é, eu estava trabalhando, foi coincidência, né? Porque eu estava trabalhando o bananeiro, e eu quando pego um tema, eu sempre desenvolvo ele em termos de pintura e em termos de desenho, né? Uhum. Na parte gráfica e na parte pictórica. E nós tínhamos uma amiga que era assistente social, e ela estava em Itariri, trabalhando com uma ONG, umas senhoras, porque ali em Itariri a região é muito de bananeiros, né? E elas estavam trabalhando um papel artesanal feito da fibra do bananeiro. E ela falou, vou mandar para você uns papéis para você testar como que é graficamente. E eu fiquei apaixonada pelo papel, né? E fiz uma série enorme de desenhos usando o tema do bananeiro dentro de um papel feito da temática, dentro da polpa do bananeiro, a fibra do bananeiro, né? E foi uma série muito, eu achei assim... A questão social também conta muito aí, né? Porque, na verdade, aquela comunidade, ela vive aquelas senhoras sobrevivem a partir do bananeiro, né? Porque elas exploram ali a fibra do bananeiro e elas fazem esse papel. Inclusive, esse papel, elas já estão trabalhando quase que num regime assim industrial, porque elas estão vendendo para empresas assim para fazer cúpulas de abajur, assim, cartões, tem muita utilidade. Quer dizer, então, a banana está oferecendo isso, a partir de um elemento assim que é extremamente nacional, que é muito popular, né? Porque toda casa no Brasil tem um bananeiro. Pois a gente estava comentando isso, até a mudança, porque às vezes você vai para o litoral e normalmente você vê mais coqueiro, numa região mais mangueira, mas a bananeira está presente. Está presente sempre, em todo o país, então, né? E é um produto tão nacional, e ele tem, assim, ele é tão rico em propriedades, assim, de alimentação, né? E que não é possível que o nosso povo seja malnutrido com tanta coisa que brota naturalmente, né? Que não custa nada, né? Tá, então você, na verdade, você... tem toda essa carga social de mostrar isso, né? A riqueza dos nossos produtos, né? Eu acho que nós temos, assim, no nosso país, muita coisa para ser explorada, né? Eu acho que, em termos de natureza, é um país tão privilegiado, né? Que é uma pena que a gente não aproveite tudo isso, né? Qual que foi o período de pesquisa desse trabalho? Quanto tempo você ficou nessa fase? Eu fiquei 3 anos nessa fase, 3 anos trabalhando. Foi o final de 99 até o ano passado. Eu agora estou encerrando essa fase. Os últimos trabalhos dessa série estão agora na terceira Bienal de Jabuticabal, que foi uma série de 10 desenhos também, usando o tema do bananeiro,
mas eu introduzi elementos assim geométricos da bandeira nacional. Então, dentro desses elementos assim, eu fui colocando as figuras, o bananeiro, essas coisas, e escrevendo na faixa do núcleo central da bandeira, assim, um é a fome, outro é a miséria, o outro é o roubo, o outro, sabe? Mostrando todos esses, isso que atualmente são os nossos as nossas referências. As nossas, infelizmente, né? Infelizmente. Ô, Dila, você está se preparando para uma próxima fase? Como é que funciona aí? Você está terminando dos bananeiros? Você dá um tempo? Então, como é que funciona? Não, eu estou assim, trabalhando. Você não para, né? Você não para. Olha, eu acho que o trabalho é uma bênção de Deus, né? É uma coisa assim, eu tenho muita necessidade de trabalhar. Eu acho que pelo trabalho eu consigo manter meu equilíbrio, meu lado emocional, sabe? Eu adoro trabalhar. O dia que eu não sento na minha mesa para fazer alguma coisa, eu fico perdida, né? Uhum. Então, eu gosto de pesquisar. E eu falei que eu estou fazendo uma releitura de coisas, assim, de elementos que eu trabalhei muito pouco, né? Você começou agora. Que desde o bananeiro, desde coisas assim, que eu vou tomando coisas assim, que eu trabalhei bem no meu início e que ficaram, assim, bem pouco resolvidos e que dá para explorar mais. E o que você vai agora? Eu comecei a fazer uns desenhos com uma série de cadeiras, né? Assim, desenhos da cadeira. E elementos, assim, da cidade, das casas, assim, uma poética urbana. Tá certo. Então, eu estou desenhando, eu estou fazendo desenhos agora. Tá certo. Dila, obrigada. Imagina, pela entrevista, viu? Passar rapidinho, né? Muito rápido. Foi um prazer estar aqui com você. Você é muito simpática, o teu programa é muito agradável. E é um prazer, realmente, assim, essa oportunidade de estar aqui falando da minha obra, do meu trabalho. Eu que tenho o prazer em te receber aqui, tá? Imagina. Obrigada. É mútuo esse prazer. E que você continue fazendo essa produção maravilhosa, tá? Muito obrigada. Obrigada, Dila. Da Janela fica por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá.